Prefeitura do Rio de Janeiro aprova o PCA para a reforma de São Januário, estádio do Vasco. E o que isso pode influenciar positivamente para a construção do estádio do Flamengo? Bom, primeiro vamos explicar o que é esse termo PCA e qual a importância dele numa obra, numa construção. PCA é uma sigla que a gente usa, ou melhor, que o mercado imobiliário usa para definir potencial construtivo adicional. E o que é isso na prática? Você tem um terreno que você tem lá a metragem dele, que você vai construir lá o seu imóvel, e a prefeitura te diz que você pode, por exemplo, colocar 2, 3, 4, 5, 6 andares, né? E quanto mais andares a prefeitura te autoriza a construir, mais valorizado fica o seu terreno. E esse potencial construtivo, né, que é chamado potencial construtivo adicional, significa o seguinte: que o seu terreno, por exemplo, tem um potencial de construção de 5 andares. O terreno da esquina tem potencial de construção de 20 andares. Mas o dono daquele terreno ele não quer construir os 20 andares. E ele pode te ceder, por exemplo, vender 5 andares dele para você construir não só 5, mas mais 5, sendo assim 10. E aí isso que a gente chama de potencial adicional construtivo. E esse potencial construtivo é como a prefeitura consegue controlar as obras imobiliárias do seu distrito, do seu município, e assim ela consegue controlar a urbanização daquele município, evitando que tenham desequilíbrios nessa parte de construção. Bom, eu sei que é um termo técnico, eu não sou da área, tive que estudar a respeito, mas é isso daí, isso existe, e isso impacta muito no mercado imobiliário. E por que isso influencia no Flamengo? Porque o terreno que o Flamengo pretende comprar do gasômetro, ele tem um potencial construtivo para ser feito um prédio de 50 andares, por exemplo. E o Flamengo, isso valoriza muito o terreno. Só que o Flamengo não vai construir um prédio de 50 andares, vai construir um estádio de futebol. E esse estádio de futebol não vai ter um tamanho e altura de um prédio de 50 andares. Ou seja, o Flamengo vai pagar por um terreno, por uma coisa que ele não vai usar, ou seja, vai pagar muito mais caro do que ele realmente precisa, do que realmente vale aquele terreno para ele. E daí a iniciativa do Flamengo de negociar esse potencial construtivo, de ele poder reduzir esse potencial construtivo, ser transferido para outros terrenos ao redor que participam do mesmo fundo de investimento gerido pela Caixa. Dessa maneira a Caixa consegue vender um terreno mais barato, mas ela consegue a liquidez para aquele ativo do fundo de investimento e ela valoriza os outros terrenos que fazem parte do mesmo fundo de investimento, e dessa maneira todo mundo fica feliz. O Flamengo paga um terreno por um valor mais justo, a Caixa consegue arrecadar e liquidar um título, um ativo que ela tem e valoriza o restante dos ativos daquele fundo de investimento. O ponto é que isso é uma questão política, porque, como eu disse, é a prefeitura que tem que autorizar a venda ou a terceirização ou o termo que você quiser chamar em relação ao potencial construtivo. E por que eu falo que é uma questão política? Porque você simplesmente não pode autorizar passar o potencial construtivo de um terreno para um outro sem aprovação da Câmara dos Vereadores. E aí você sabe que tudo é uma questão de negociação, quando entra na questão política é sempre sim mais complicado. O ponto é que ao aprovar a mesma situação para o Vasco, porque sim, o Vasco também, como é que o Vasco está arrecadando dinheiro para fazer reforma em São Januário? Ele tem lá o potencial construtivo do terreno onde fica o seu estádio, ou seja, num terreno que já é seu, e ele está vendendo esse excedente que ele não vai usar para outros terrenos, para outros investidores que tenham alguma relação com determinados terrenos ali ao redor de São Januário. E com isso ele vai arrecadar dinheiro suficiente ou parte desse dinheiro para fazer a reforma em São Januário. Estão cogitando que o Vasco vai arrecadar algo em torno de 500 milhões de reais ao transferir o seu potencial construtivo excedente ou adicional para outros terrenos. Agora, isso só pode ser feito com a aprovação da prefeitura, como eu disse antes, e essa aprovação foi dada para o Vasco.
E Diogo, por que que isso influencia diretamente o Flamengo? Porque essa questão da negociação do potencial construtivo para o Flamengo quitar a compra do terreno já vem sendo discutido há bastante tempo. Isso está sendo colocado em pauta para votação, tira-se da pauta da votação, coloca, tira. Toda aquela discussão política, alguns dizem que o prefeito, por ser vascaíno, está segurando, outros dizem que, sabe, que é questão de vontade política. Tem uma série de situações que não estão muito claras. Mas o fato é que, ao conceder de uma forma muito rápida, sem burocracia, a venda do potencial construtivo do Vasco, agora a prefeitura fica sem argumentos, nenhum argumento, para que ela não faça o mesmo no caso do terreno da Caixa. Sim, porque a Caixa já se manifestou tendo interesse, sim, em passar esse potencial construtivo para outros terrenos, onde ela também está responsável pelo Fundo Imobiliário de Investimentos. Ela mesma já se manifestou a respeito, dizendo que para ela está ok passar o potencial construtivo do terreno que ela quer vender para o Flamengo para outros terrenos que ela também está gerindo o fundo de investimentos. Ou seja, do ponto de vista da rentabilidade para o gestor do fundo, é extremamente vantajoso. Então só falta aí a aprovação da prefeitura em negociar esse potencial construtivo. E isso, como eu disse, vem sendo discutido desde o ano passado, desde 2022, e sempre se vai para lá, para cá, fica em cima do muro e não tem nenhuma definição. O prefeito vai e diz que jogou para a Câmara, mas a Câmara não botou na pauta para aprovar, que tem que se discutir mais detalhes, e agora não tem mais nenhum tipo de justificativa, já que o potencial construtivo do Vasco foi vendido e de uma maneira votada, de uma maneira muito rápida, muito célere. E agora, certamente, vai haver uma pressão política na prefeitura para que o mesmo processo célere seja feito em relação ao terreno do Flamengo. Obviamente que precisa haver também uma pressão política do Flamengo em cima da prefeitura para que isso seja acelerado, né? É uma oportunidade que o Flamengo tem. E por que isso vai mexer e interferir muito? Porque uma vez que você venda esse adicional de potencial construtivo que esse terreno tem, vai desvalorizar pelo menos pela metade. Esse terreno está avaliado em algo em torno de 400 milhões de reais, algo mais ou menos em torno disso. E o Flamengo conseguindo que esse potencial construtivo seja direcionado para outro terreno, esse terreno pode cair para 200, 150 milhões, o valor mais ou menos que o Flamengo pretende pagar para o terreno que ele considerou perfeito. Ou seja, pode estar aí a chave para que o Flamengo adquira em definitivo o terreno tão sonhado para a construção do seu tão sonhado estádio. Bom, vamos continuar seguindo o desenrolar desse assunto e a gente volta aqui colocando mais conteúdo a respeito. Mas preciso então que você se inscreva no canal Flamenguista do Norte, ajuda muito aqui o crescimento do canal, então conto com a sua ajuda. Deixa aquele like para que o YouTube entenda esse conteúdo como relevante e distribua para mais pessoas. Claro, comente aqui se você gostou do conteúdo, concorda, não concorda, interaja, deixa aqui seu comentário, compartilhe esse vídeo e até o próximo.